Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu quero fazer aqui algumas ponderações a respeito dessa ansiedade que existe no ar no Brasil. Olha só, eu acho que todos nós estamos ansiosos. Ansiosos porque o processo demora muito. E evidentemente todos nós queremos ver o Lula na cadeia. Por que nós queremos ver o Lula na cadeia mais do que os outros? Porque esse foi o principal responsável por tudo que está acontecendo nesse país. E vendeu uma ideia ao povo brasileiro, enganou o povo brasileiro como uma vestal de ética, de moral, de escrúpulo. E se revelou exatamente o oposto, um escroque, um bandido, um foragido. Então é por isso que nós estamos extremamente frustrados. Eu não estou tão frustrado como eu vejo como alguns amigos meus que apostaram no futuro do Lula. Eu nunca apostei, sempre fui contra quando eu o criticava só por ser analfabeto, só por criticar todo mundo e não apresentar nenhuma solução. Eu já era contra o Lula. Eu não sabia que ele era ladrão, tão ladrão quanto ele é. Imagina agora quão contra eu sou esse indivíduo. Tá certo? Mas a nossa ansiedade maior é porque nós vimos numa época, uma geração nossa, que tudo virava pizza. E as coisas estão mudando. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que a mudança acontece paulatinamente. Não pode uma hora tudo acontecer e ficar bom de vez. Se você imaginar que o homem mais rico do país está na cadeia, que o José Dirceu, o guerreiro do povo brasileiro, está preso e foi preso 2 vezes. Se vocês perceberem agora que o Lula está sendo, todo dia ele está sendo inquirido, está sendo interrogado pela justiça, isso é um avanço fenomenal. Coisas que a gente não via nunca antes nesse país. Tá certo? Então a nossa ansiedade vem de nós imaginarmos qualquer hora dessa, se essa coisa não for resolvida logo, vai virar uma pizza. E eu digo para vocês, eu tenho acompanhado constantemente, intensivamente o que está acontecendo. E eu percebo, da maneira que as coisas estão correndo, não tem como evitar o desfecho final, que é a prisão do Lula. Esse país só será passado a limpo se isso acontecer. É a primeira etapa de um processo de passar o país a limpo, é a prisão do Lula. Agora o Supremo Tribunal Federal, vai dizer se ele pode ser ministro ou não. Ora, eu tenho quase certeza que o Supremo vai colocar empecilho, vai dizer que ele não pode ser ministro. Pela ficha suja que ele tem, pela maneira que ele agiu, inclusive chamou o pessoal do STF de acovardados, não só do STF, da Justiça Brasileira. Então, se esse cara for ministro e for protegido pela lei, não puder ser punido, não puder ser julgado pela primeira instância de Curitiba, pelo Sérgio Moro, esse Brasil vai ser varrido do mapa dos países civilizados. Então é claro que o STF não vai querer que isso aconteça. Tem todas as razões para que não permita que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva seja beneficiário
seja beneficiário pela posição que ele ocuparia como ministro. Eu acho que jamais passará para a cabeça de um ministro, nem mesmo o Marco Aurélio, dar direito ao foro privilegiado ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil, primeiro, o foro privilegiado seria entendido como salvo-conduto para bandidos. E segundo, porque o Brasil seria varrido do mapa dos países civilizados. Então vamos com calma que essa coisa vai chegar lá. Bom, outra coisa que eu quero avisar para vocês é claro que o direito é uma ciência muito complexa. Você definir o crime, o criminoso, não é? É um processo que você tem que olhar de todos os ângulos e de todas as maneiras para chegar a uma decisão se houve o crime ou não. É algo muito difícil. A justiça é lenta e não pode ser rápida, que rapidez é sinônimo de imperfeição e a decisão a respeito de um crime, ela deve ser perfeita. Embora, evidentemente, nem tudo é perfeito, mas tem que ter pelo menos a certeza, pelo menos a boa vontade, a direção, ter a consciência limpa que está tomando a decisão correta. Tá certo? Então é isso que acontece em relação ao direito. Olha só, e outra coisa, nós não somos, não é, versados em direitos. Embora eu estou achando até muito versado em direito, porque tem tanta coisa de direito sendo publicada atualmente, não é, com essa Lava Jato, etc. Por exemplo, aqui eu quero mostrar para vocês que toda vez que ele toma uma decisão que é contra o que nós pensamos e gostaríamos que fosse tomada, a gente tem uma tendência a xingar o tomador da decisão. Por exemplo, Teório Zavascki tomou a decisão de tirar o processo da mão do Moro, do Lula, e colocar no Supremo Tribunal Federal. E foi gente para a casa dele. Isso é um absurdo, porque ele é um juiz que tem que tomar decisões perfeitas de acordo com a lei. Eu mesmo achei que ele tomou a decisão errada, porque o Sérgio dizia que a Dilma, os que tinham foro privilegiado e foram parte do grampo, não foram o objetivo do grampo. O objetivo do grampo era o Lula, era o bandido. Se a Dilma entrou, foi por acaso. Se o Wagner entrou, foi por acaso. E assim por diante. Essa explicação me pareceu correta e hoje eu acho que ela não é correta. Eu acho que existe uma hierarquia. Mesmo que ele esteja procurando um bandido num grampo, se entrar qualquer pessoa que tenha foro privilegiado, ele deve pegar esse grampo e enviar para o Supremo Tribunal Federal, que hierarquicamente é quem deve tomar essa decisão. Então eu acho que o Teório Zavascki, que a princípio eu achei que ele estava errado, ele fez corretamente. Eu hoje percebo claramente que o Sérgio Moro foi um pouco, cometeu esse erro. Embora um erro de pequena monta, né? Esse erro não atrapalha nada, ao contrário, ajuda a resolver a situação. Muito bem, outra coisa que nós podemos perceber é a decisão do procurador. Do procurador Rodrigo Janot. Vocês lembram que antes do Rodrigo Janot, ele tomou a decisão que a Dilma poderia muito bem nomear o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como ministro, que era irresponsabilidade dela. Estava na orçada dela, ela como a chefa do executivo do Brasil. Mas que o foro privilegiado não iria protegê-lo dos crimes que ele cometeu até a data que ele tomou posse, e sim dali em diante. Uma situação mais ou menos razoável. Mas agora o Rodrigo Janot mudou de posição. E ele disse: mudei de posição porque analisei os casos. Os casos estão claramente indicando que a Dilma
correu junto com o senhor Lula para atrapalhar as investigações, impedir dele ser devidamente interrogado e julgado pelo Sérgio Moro. Então, por isso ele mudou a posição e agora recomenda ao Supremo Tribunal que o Lula não seja nomeado ministro ou qualquer outro cargo do governo. Bom, meus amigos, com tudo isso, a gente está vendo que a situação, embora o Teori Zavascki tomou a medida que eu acho hoje perfeita, correta, na época eu estava contra, mas não ponto ir para a casa dele fazer qualquer coisa a respeito disso. Então, você vê que o negócio é complexo. O Janot também. O Janot, em princípio, aceitava que a Dilma nomeasse o Lula como ministro. E agora ele está dizendo que não aceita mais, que sugere que não seja aceita essa nomeação. Muito bem. Então, por tudo isso, a gente está vendo que o processo está andando. E está andando dentro da legalidade. Inclusive o impeachment está dando uma legalidade absoluta e total. Com tudo dentro da Constituição, com o espírito da lei. Está andando tudo na legalidade. Agora, por isso que eu confio que esse governo não tem mais saída. Particularmente o senhor Lula. O senhor Lula foi pego com a boca, as mãos e os pés na botija. Ele não tem escapatória. Se Lula tiver uma escapatória, meus amigos, eu vou repetir a frase: o Brasil será varrido do mapa dos países civilizados. Por que eu digo isso? Olha aqui, o elevado volume de denúncias de crimes, inclusive de morte, que pesa sobre o Lula, o pichuleco. Lula tem todos os crimes, ativo, passivo, tem crime, organização de quadrilha, organização criminosa. Está sendo julgado em Portugal, em parceria com o primeiro-ministro. Fizeram algumas corrupções em Portugal, onde o primeiro-ministro já está na cadeia, e Portugal está vindo atrás do Lula para julgá-lo também, porque ele participou do crime lá de Portugal, e em outros lugares. Internacionalmente, o Lula está atolado até o pescoço de crimes que ele cometeu. A empresa dele, Lillis, que recebeu dinheiro do Odebrecht com palestras, somas milionárias, e Lula dando palestra para ninguém. Não existe uma só pessoa que assistisse essas palestras do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Tem o sítio de Atibaia, né? Tem o triplex, e tem o crime. Esse é uma coisa que, se isso acontecer, esse grupo está fora do cenário político brasileiro. Já estão fora, mas vão ficar definitivamente fora. Se o Renan Tito abrir a boca como ele prometeu, que se não recebesse os 6 milhões, ele abriria a boca e diria tudo sobre o crime de Daniel, e provar que foi a mando do senhor Lula, Gilberto Carvalho e José Disseu, e ele está preso. O próprio Bunlai confessa que deu 6 milhões para ele. Se ele confessar, se ele disser isso e for comprovado que esses caras participaram do crime, o Zé Disseu, que já está na cadeia há muito tempo, vai apodrecer. Aliás, vocês repararam que a vida do Zé Disseu na cadeia, será que é isso que ele dizia naquela, tão arrogantemente? Respeitem o meu currículo. Currículo de presidiário, cara. É o político com mais prisões, eu acho que é o senhor José Disseu. Então, aliás, o Bobão, o Jô Soares, disse, e eu vi num vídeo de gravação no programa dele, que o currículo do José Disseu era lindo, maravilhoso. Ô Zé, ô Jô, e agora, Jô? Quando ele acrescentar o currículo dele, todas essas prisões, eu acho que você vai dar um ataque, um chilique, ao ler o currículo do Zé Disseu. Mas muito bem,
Então, eu não tenho dúvidas que as nossas instituições estão funcionando, não é? Que o Sérgio Moro é um cara competente, o Teori Zavascki é competente e o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado que está agindo de acordo com a lei. Então não temos que ficar tão ansiosos. Essa sociedade vem da nossa desconfiança que tudo vira pizza. Mas eu digo a vocês que tudo que está acontecendo desde o mensalão, as coisas estão mudando e mudando para melhor sobre esse aspecto. Nós já vimos o Marcelo Bahia Odebrecht na cadeia por quanto tempo? O grande José Dirceu na cadeia por quanto tempo? E assim por diante. E vamos ver o Lula na cadeia, tenho quase certeza disso. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Eu sei que é difícil, porque a lentidão da justiça, pela própria condição da ciência, ainda pelos processos burocráticos que existem, é muito lenta mesmo, mas faz parte do direito, ok? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.